E aqui comigo para comentar o cenário político do país estão os jornalistas Rick Paranhos e Danilo Cacheta, para a gente conversar mais sobre esse processo. O que a gente mostrou aí, antes da gente começar a falar sobre o cenário político, foi uma eleição tranquila e uma eleição assim que as pessoas fizeram questão de ir, apesar do número de abstenção ter sido alto no país. Eu acho que o grande número que me surpreendeu, claro que tem toda essa história, né, Rick, envolvendo Romeu Zema, que surpreendeu a todas as pesquisas de intenção de voto, a gente vai falar disso, mas a abstenção foi muito expressiva, 22%. Não só isso. O que me chama mais atenção foi que, se somar os votos brancos e nulos em Minas Gerais, nós temos mais de 21%. São 6 de brancos e nulos, 6 e 14, mais a vírgula, 21% aproximadamente. E aí o que acontece? Então a gente soma os 21 com os 22, são 42% de eleitorado que não votou. Né, que não votou porque o voto branco e nulo não serve para absolutamente nada. O Tribunal Regional Eleitoral calcula com os votos válidos, que em Minas passou aí então dos 79%, 70, alguma coisa. 70,33. 33. Então, aí, tá vendo? 14-6. É um número muito expressivo de brancos e nulos no estado e também da abstenção. A abstenção, a gente vinha nas últimas eleições com 15, né, Rick? Média de 15, 18, 17%. Esse ano foi mais elevada, mas também teve crescimento de brancos e nulos. Bom dia para vocês, bom dia para você que está em casa. O cenário é esse, a gente esperava, já sabia, os analistas já falavam sobre essa possibilidade de crescimento. Nas reportagens que nós, quando íamos às ruas, ouvíamos muito as pessoas dizerem, olha, não, eu vou votar em branco, eu não vou votar, eu vou anular, já... Tínhamos uma expectativa, mas ainda assim o número assusta, né? Ainda assim nós percebemos que é um número muito grande de pessoas que acreditam que exerceram o direito deles, mas na verdade a gente entende que mais adiante essa ausência vai ser cobrada. Muito bem, a gente está vendo aí imagens, né, do processo eleitoral de ontem, as pessoas, pela primeira vez, a biometria, deu um probleminha aqui, outro ali. Probleminha, né? Não deu muito. Deu muito problema, fui boazinha, né, Nick? Deu muito problema, né, muita reclamação. A gente teve apuração ontem, que foi muito rápida, e nós tivemos aí, eu vou trazer já o cenário político, que nós tivemos uma grande surpresa que foi para o governo de Minas. Eu queria a avaliação de vocês, que o Zema... Praticamente o quê? 44%? Eu não acompanhei os últimos números. 44%. 42 e Anastasia 29%, é isso, né? Exatamente. Que surpresa foi essa? Foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para ele, né? Ontem, por volta de 10 horas da noite, nós conversamos com ele na Rádio Educadora FM e ele dizia o seguinte, claro que foi surpreendido, ele esperava sim estar no segundo turno, sobretudo depois do debate que teve na TV Globo, que houve um crescimento expressivo da intenção de voto para ele. Então, o colocava ali muito confiante no segundo turno, mas não que ele iria liderar, né, a corrida, ficar em primeiro lugar, no caso, para a disputa de segundo turno, porque isso dá um fôlego muito maior agora no segundo turno, né? Muito provavelmente, Rick, eu não sei se você concorda comigo, mas isso tem duas situações. Primeiro, a presença dele no debate, que as pessoas puderam o conhecer, uma vez que o Partido Novo tinha pouco espaço de televisão, de campanha, então muita gente ainda não sabia quem era o candidato Romeu Zema, e também o fato de ele ter pedido votos a Jair Bolsonaro no final do debate, fazendo com que aquele eleitor de Bolsonaro, que é a maioria, a gente viu aí pelos números, ele também apoiasse Romeu Zema no estado. Então, eu acho que, para mim, a avaliação foi a partir desses dois fatores. Concordo com você, Cacheta, pelo fato de que o eleitor do Bolsonaro já estava decidido, já estava muito claro para ele que para presidente ele votaria desse jeito. Mas aqui em Minas, por exemplo, o eleitor do Bolsonaro não tinha se identificado com nenhum candidato até então. Não me identifico com o Pimentel, também não me identifico com a Anastasia, ainda estou à procura. E o que se via do Zema no horário de propaganda eleitoral obrigatória era muito pouco, era muito ínfimo, não dava para conhecer. Quem conhecia um pouquinho mais conhecia das redes sociais, mas que ainda orbitava ali naquele potencial de voto que ele vinha apresentando, 6%, talvez um pouco mais que isso. Quando ele apareceu no debate, que aí ele impôs um pensamento, criticou o que ele acha que está errado e aí atingiu direto esse eleitor. Aí o eleitor falou, opa,
esse cara é diferente. E aí, na análise do Cacheta, vem correto. Ele vem crescendo, crescendo, crescendo. Tanto que ontem à tarde, quando eu estava na Educadora, eu disse, olha, não me surpreenderia se ele estiver no segundo turno, passar o Pimentel. Me surpreendi no fim da noite ele passar todo mundo. Passou todo mundo. E num dado momento da apuração, no ritmo que ia, a gente pensou assim, uai, vai acabar no primeiro turno desse jeito turno, né? Mas agora, Rick, eu acho... Depois a poeira assentou e a coisa encaixou. Eu penso que essa situação que a gente está falando aqui pode ser benéfica ou prejudicial a ele no segundo turno. Uma vez que as pessoas estão... a gente viu que o voto maciço em todo o país foi o voto anti-PT. Tanto que o PT foi realmente excluído aí em grande parte do país. Claro, ganhou algum governo, etc. Mas o voto anti-PT foi muito forte nessa eleição. E isso pode ter atribuído a ele, que ele assumiu aquele discurso nenhum nem outro, né? Nem o PT, nem o Anastasia, que é todo ligado a Aécio, etc. e tal. Mas, ok, agora, e o Rick está dizendo isso, ele vai ter um espaço maior. E pede igualdade. No segundo turno é tudo igual para todo mundo, todos são iguais. Mas será que isso vai ajudar ou vai prejudicá-lo? Porque as pessoas vão conhecer mais. Mas num confronto direto com a Antônio Anastasia, que já é um político experiente, tarimbado, já foi governador do estado, senador da República, será que isso vai ajudá-lo ou não? Porque com toda a experiência de Romeu Zema, ele tem experiência na iniciativa privada, né? Ele não é um candidato, ele não é um político. Né? Então, é o outsider. Né? Exatamente. Outsider. Eu não sei qual que vai ser a reação da população com relação a isso no segundo turno. E tem também a questão de coligações, porque a gente sabe disso, né? Quando se definem agora, né? Exatamente os candidatos, quem vai apoiar quem. Isso também pode interferir? Tem uma análise assim um pouquinho mais complicada, mas vou tentar ser bem rápido nessa história. O PSDB, sabe aquela história de gato escaldado de água fria tem medo? Vamos voltar lá na eleição de 98. Eduardo Azeredo era governador e estava disputando a reeleição. Até então, muito tranquilo. Aí surge um ex-presidente da República que o pessoal já conhecia. E vem atropelando tudo, entra, traz para o segundo turno e vira em cima do Eduardo Azeredo e o PSDB é obrigado a desembarcar de Minas Gerais. O cenário é um pouco diferente. Naquela época, nós falávamos de um político experimentado, que era Itamar Franco. Agora, nós estamos falando de Zema. O cenário é diferente. Ele vai ter que... O susto que ele tomou ontem, e tomou um susto porque eu ouvi a entrevista da Educadora, agora ele tem muito pouco tempo para organizar tudo isso e começar a preparar as ideias. Porque são 10 minutos, se não me engano, para cada lado agora, e aí tem que mostrar a proposta. Não pode mais ficar no nós contra eles. É proposta. E o eleitor quer ouvir a proposta. Exatamente. Eu percebi essa diferença acompanhando todo o trabalho de vocês aqui na TV Paranaíba, na Educadora. O eleitor, ele quer proposta, ele quer saber... Opa, vai atender o meu interesse? Mas eu acho que o segundo turno é um momento para isso, viu, né? Mônica? Por isso que a gente primeiro defende, turno, 2 turnos são ideais para eleições. Exatamente. Eu acho que a eleição majoritária, presidente da República e tal, tem que ser no segundo turno. Tem que ser exatamente para a gente conhecer melhor as propostas dos candidatos. Mas eu acho que a Mônica comentou um assunto, Rick, interessantíssimo, porque nós não podemos desprezar os 23% que o Pimentel teve. São mais de 2 milhões de votos. Para onde irão esses eleitores no segundo turno? Porque o eleitor de Anastasia e o eleitor de Zema não é um eleitor característico do perfil do Pimentel. E aí? Esse eleitor, eu acredito que ele não vai se abster, não. Ele vai optar. Ele tem que optar. Ele tem que optar. Não dá para dizer, não, deixa como está e quem for. Não, esse eleitor não é assim. Ele compra um lado ou ele compra outro. A tendência é a rivalidade entre PSDB e PT aqui em Minas Gerais, ainda mais das críticas que foram feitas, eu creio que não vai caminhar assim tão facilmente para o lado do PSDB, não. A tendência é procurar o novo. E se a tendência que eu imagino se fortalecer, aí dá novo. Mas aí tem... Se fortalecer. Mas, Rick, tem uma situação importante. Se o Pimentel, de fato, apoiar o Zema e o eleitor do PT tiver tendência para votar no Zema e o Zema tiver o apoio do Bolsonaro, aí vai embananar todo o processo, porque o eleitor do PT não vota no Bolsonaro. E nem quem é apoiado pelo Bolsonaro. E ontem, na Educadora, o Romeu Zema já deu sinais de que quer o apoio de Bolsonaro. Né? E aí, para onde o Bolsonaro vai? Então, eu acho que o segundo turno está praticamente... Ele vai ter que mostrar uma habilidade muito grande, que eu não sei se ele tem. Né? Difícil. Vai ter que demonstrar uma habilidade muito grande, porque ele tem que transitar bem entre os eleitores do Bolsonaro e tem que transitar bem entre os eleitores do PT aqui em Minas Gerais. Porque o que o Cacheta colocou é uma
com todo respeito, uma briga de facas, né? Literalmente por um espaço para tentar se firmar e levar essa eleição. Essa conversa continua com esses dois amigos jornalistas aqui que entendem muito de política, Danilo Cacheta e Rick Paranhos. No próximo bloco a gente vai conversar sobre Senado, que também foi uma surpresa. Muito grande. Pelo menos para mim foi, acompanhando. Sem dúvida. Todo mundo também, né? Para o Senado. E, claro, a gente vem também com os deputados federais, estaduais, enfim, você não pode perder essa conversa. Então, vai lá na cozinha, prepara mais um café e venha. Estamos de volta com você. E aqui comigo para comentar o cenário político do país estão os jornalistas Rick Paranhos e Danilo Cacheta. A gente falou sobre o governo de Minas, que foi a surpresa, como é que deve seguir agora no segundo turno. Senado, que também foi uma surpresa para a grande maioria, né? E eu quero que vocês comentem aí, porque os mineiros também deram ali, você falou do anti-PT, do voto anti-PT, a ex-presidente Dilma Rousseff ficou em quarto lugar, não é isso? Eu também acho que contrariou todas as pesquisas, né, Rick? Que colocavam Dilma em primeiro lugar das intenções de voto. Mas todo mundo sabia que ela era uma candidata paraquedista, porque já, apesar de ter nascido... nos últimos dias, né? Apesar de ter nascido em Minas Gerais, ela já não morava aqui há muito tempo, anos, né? e estava no Rio Grande do Sul, de lá era o título dela. Então, o PT, quando viu essa possibilidade, uma vez que ela foi impeachmentada sem essa perda dos direitos políticos, né? Que, aliás, está na Constituição. Então, eu acho que foi uma, desculpa até a franqueza, mas uma resposta, Rick, da população ao seguinte: não, ok, o Supremo não condenou, porque foi o presidente do Supremo que conduziu a sessão lá de julgamento do Senado, Lewandowski. Então, o Senado com o Supremo não fizeram essa condenação, a gente condenou, né? Porque ela ficou em quarto lugar, então foi uma eleição muito ruim. Agora, surpresa para mim foi a votação do Viana, Rick, sobretudo porque ele tinha pouco tempo de televisão para se apresentar ao eleitor, e ele é realmente muito conhecido, porque é jornalista. Lá na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte. O interior não conhece Viana, porque é muito pouco o conhecimento. Ele veio aqui acho que 2 vezes, né? Ele veio durante a campanha 2 vezes, mas também é muito inexpressivo para uma votação majoritária, porque é Senado. Essa onda toda de mudança, né? A gente precisa analisar 2 cenários em relação a isso, para a gente poder entender. O que o Cacheta coloca é muito claro. Nós tivemos na última semana, bateram muito pesado nessa história de que Dilma seria paraquedista aqui. Bateram muito mesmo. Aí vem a onda que, do mesmo jeito, lá atrás, em 2002, 2003, quando nós tivemos a onda vermelha que espalhou, elegeu candidatos do PT pelo país inteiro, agora também veio uma onda que a gente não sabe qual é a cor dela, mas que não foi vermelha, né? Vem mudando de modo... Ela não tem cor, ela é anti o vermelho. Pronto, na verdade é isso, para ficar mais resumido, né? Ela é anti-PT, veio e mudou tudo mesmo, tanto que se apostou em trazer a Dilma para cá para fortalecer uma disputa do Pimentel, porque ele precisava ter um candidato ao Senado forte. E as pesquisas mostravam que Dilma era forte, ela aparecia com, sei lá, 40, 50 de intenção naquele momento. Sim. E aí isso veio se derretendo, e ontem, na hora de secar tudo isso, pôr na peneira, peneirar e ver, 15% de intenção, colocou ela em quarto lugar nessa história. Agora, para o pessoal entender, né? Muitas pessoas perguntaram, Mônica, mas por que eu tenho que eleger 2 senadores? Danilo. Posso essa? Pode, claro. É o seguinte, o Senado é uma Câmara, o Congresso é uma Câmara bicameral, ela é dividida por 2. Nós temos lá uma simbologia que é uma base, uma bacia virada para cima, que recebe toda a posição de que vem da população, que é a Câmara dos Deputados. E uma virada para baixo, que é o Senado. O Senado é composto por 81 senadores. A cada 4 anos nós temos eleições, que elegem 2 e na outra elegem 1. Então, na eleição passada nós elegemos o Anastasia, era uma cadeira só. Agora vem com 2 cadeiras. Quais eram os senadores? Quais são ainda, né? Porque só muda em fevereiro. Hoje nós temos como senadores Aécio Neves e temos o Zezé Perrella. O Zezé Perrella que assumiu a cadeira que era do Itamar. O Itamar morreu, o Zezé era suplente, subiu. E assumiu. Só que os 2 não tinham condições de disputar. Estava claro, o Aécio e ele, por todas as denúncias que mancharam o currículo deles. Então, sobraram essas 2 vagas e muitos que estavam despontando queriam ficar com essa vaga. O Rodrigo, porque se apresentou como candidato ao governo de Minas, mas aí na hora de fazer a negociação final, ajustar, o PSDB falou, não, esquece isso aí, porque não vai ter muita chance, vem comigo e a gente te dá a vaga do Senado. E nessa hora fritou o Diniz Pinheiro, né? O Diniz Pinheiro foi colocado, teve uma votação expressiva, mas está lá
lá atrás. Rodrigo Pacheco e Carlos Viana, os dois senadores. E muito próximo, né, Mônica? 20,49, 20,22. Eu estava vendo o número aqui. Próximo. Vamos falar de deputado estadual e deputado federal. A gente tem até uma cartelinha, se não me engano, que nós preparamos para você nessas eleições, para a gente, para falar deputado estadual. Elismar Prado, Leonídio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro. 3 da base eleitoral de... Até pegando um gancho aqui no que o Rick falou, o Aécio foi eleito deputado federal. Ele mas vai a votação sair dele Senado, não dava, né? Ele vai sair do Senado, mas foi eleito. A votação muito menor, também é outra surpresa, porque ele, se colocar, as pesquisas colocavam ele como que seria o mais votado em Minas, e não foi. Agora aqui em Uberlândia, eu acho que a grande situação é que nós perdemos cadeiras, né? Perdemos representatividade. Nós perdemos representatividade tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Isso é muito ruim para a cidade, porque a gente fica sem menos deputados lá para trazer recursos, emendas parlamentares, para votar coisas que são do interesse da cidade, do Triângulo, e isso é ruim. O deputado Luiz Humberto, até o último momento, ainda não sabia se ia ser eleito. Ele foi ali bem apertado, uma eleição difícil, a quociente eleitoral muito alta. Ora entrava nos eleitos, ora saía dos eleitos, então ficava uma apreensão, né? O sobe e desce lá no gabinete dele ontem, até a última hora, ainda uma incerteza danada, um pessoal muito apreensivo. Não atendia a imprensa justamente porque não tinha certeza. Agora, a situação de Leonídio e Elismar são mais confortáveis, né? Eles estavam também em legendas fortes, o Leonídio, o MDB, legenda super pesada, mas ele teve uma votação expressiva, então garantiu a colocação dele ali com folga, não teve nenhum problema. Exatamente, eu concordo nesse sentido, principalmente nós tínhamos 5, chegamos a ter 6 porque um suplente no meio do caminho assumiu por um tempo, que foi o professor Neivaldo, voltamos a ter 5 e agora recuamos para 3. E isso, se a gente fizer uma conta geral, cada deputado tem por ano uma emenda parlamentar de R$1,5 milhão. Então nós saímos de 7,5 milhões para 4,5 e agora, porque nem sempre se manda tudo para Uberlândia, também se atende um pouco da região. Agora são 4,5 milhões para Uberlândia e região, é menos recursos, menos defesa na Assembleia, porque a nossa região contribui muito com impostos e recebe uma devolução menor, né? E tem também a questão da substituição tributária em relação o setor de logística e também o setor de atacados, que nós tínhamos deputados que faziam uma defesa muito boa disso aqui, porque vira e mexe eles querem ir embora, porque a tributação é muito alta, a substituição tributária é muito pesada para eles pagarem. E agora a gente vai ficar esfacelado com relação a isso. E um deputado federal, um só. Só para exemplificar, nós temos as obras do trecho urbano aqui, que foram retomadas agora. A gente quer crer que até o fim do ano elas serão mantidas sem problema nenhum, mas ainda faltam 21 milhões para a continuidade delas. E agora a gente vai ficar sem deputados na suficiência que a gente precisava, quer dizer, mais deputados para brigar. A gente vai ficar só com Agora, só para encerrar, Mônica, eu queria pegar isso aqui, é o seguinte, nós temos ainda uma possibilidade, porque o deputado Arnaldo Silva, ele está na suplência, ali, bem próximo, então a depender de quem for para o governo de Minas, pode puxar alguém da coligação para ser secretário, ter algum cargo. Ele está numa coligação próxima de Anastasia. Então, se a Anastasia for eleito, pode subir alguém e a gente tem um deputado a mais. Volta a ter um. E no caso da Câmara Federal, o deputado Tenente Lúcio está na segunda suplência. Até onde nós vimos ontem. Então, ele ainda tem possibilidade. No caso dele é mais difícil porque a coligação dele é junto do PT. Se numa provável eleição, possível eleição de Jair Bolsonaro, que é hoje o cenário que se desenha, aí ele não teria chance, porque o Jair certamente não vai usar nenhum deputado do PT para compor o governo dele. Deixa eu trazer só um minutinho, Rick, porque o pessoal está participando com a gente. Claro que durante a nossa programação você vai acompanhar os outros números da apuração, mas muita gente falando das urnas. Gente que, por exemplo, não conseguiu votar no deputado federal, digitava o número, aí saía errado, aí o número do senador também, enfim, aí acabou confirmando a opção nulo. E muita gente falando dessa questão que se discutiu ontem de fraude nas urnas. O que vocês trazem para a gente em relação a isso? Olha, eu vou começar com o que o jornalista Flávio Soares, trouxe para a gente de informação ontem lá de Araguari. Chegou ao cartório uma denúncia de que estava acontecendo isso. O chefe do cartório disse o seguinte: suspenda imediatamente nessa sessão a votação. Eu estou indo para aí agora testar essa urna em tempo real. Se ela der problema, a gente vai poder examinar isso melhor. Mas chegou lá e testou 4 vezes a mesma urna, com várias pessoas conferindo, e não deu problema algum. Nenhum problema.
O próprio TRE, pouco tempo depois, soltou uma notícia aqui em Minas Gerais, inclusive com um técnico dele explicando o passo a passo para mostrar que aquele vídeo que circulava se tratava de fake news. Ou seja, uma das várias, né, fake news que estavam circulando. Aquela também demonstrava uma montagem com o objetivo de burlar. Agora, saber quem montou, se foi A, se foi B, se era a intenção desse ou daquele, a gente não tem claramente. Mas isso é prejudicial. Coloca em xeque, ou tenta se colocar em xeque, uma eleição que já está, assim, bastante acirrada, né? Dispensável, não precisa disso. E fica ainda mais agora no segundo turno. Eu acho que a fake news é uma grande novidade dessa eleição. Você via a Justiça Eleitoral fazendo vários sinais de preocupação com isso, tanto que ontem a ministra Rosa Weber teve que ir para a imprensa várias vezes durante o dia para poder desmentir notícia falsa. Agora, veja a que ponto que nós chegamos. Né? Ela proliferou de uma forma tão intensa e rápida que foi para todo lugar do país. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral vai ter que aperfeiçoar os mecanismos de combate à notícia falsa exatamente para não prejudicar o segundo turno, que é muito próximo. Nós estamos há 3 semanas já do segundo turno, a campanha começa hoje. Hoje já eles vão fazer campanha, liberado, né? Então, certamente a Justiça Eleitoral deve estar preocupada e vai discutir isso. Nós tivemos ainda, Mônica, mais um pontinho aqui também, funcionários da própria Justiça dizendo, olha, tem algum problema com essas urnas. Os promotores foram até lá, relataram em uma ata, o TRE e o TSE vão se debruçar para apurar essa outra parte. Conversa boa, né? Trazendo esclarecimentos para você ainda mais sobre essa eleição de ontem, do dia 7 e agora dia 28 de outubro. Isso 28 de segundo turno. E peço a vocês que venham para a gente poder esclarecer ainda mais, tá? Danilo Cacheta, Rick Paranhos aqui trazendo para a gente o cenário político, principalmente no Estado. Obrigada, tá, meninos? Bom trabalho, porque eu sei que tem muito trabalho hoje, né?